Professora, eu não sei mexer muito com essas coisas, não. E meu filho saiu, já já ele tá aqui. Só você que conseguiria? Ninguém mais do grupo consegue compartilhar, gente? Eu não consigo, eu tô pelo telefone. Tá. Eu também tô pelo celular. Tô pelo celular. Ai, gente. Ó, então eu vou compartilhar para vocês. Ah, conseguiu. Aê, o Gu conseguiu. Obrigada, Gu. Pode começar, galerinha. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Nós somos o grupo 3. E nós vamos falar a respeito da enfermeira Maria Rosa Pinheiro. Pode passar, Gu. Calma aí. Vai. Nesse primeiro slide, nós vamos falar um pouquinho da sua vida pessoal. Maria Rosa era a filha mais velha de uma família de 6 filhos, nascida em Araraquara, em 14 de dezembro de 1908. Ela era do signo de Sagitário, portanto, de acordo com seu signo, ela pensava muito mais nos outros do que em si própria. Seus sentimentos eram humanitários. Era uma pessoa muito inteligente e dedicada. Então, desde muito cedo, já havia lido boa parte da literatura francesa e portuguesa, da biblioteca do seu tio, que tinha o desejo que ela estudasse medicina. Próximo sou eu. Michele. Boa noite, gente. Boa noite. Suas qualidades eram bom humor, alegria, determinação e a destaque de todas era ser altruísta. Pensava nos outros antes de pensar em si própria. Por seus conhecidos, era vista por 2 vieses. Amava dançar tango e viajar. Quando perdeu a visão por catarata, fazia com que os textos fossem lidos em voz alta por alguma docente e os corrigia com a mesma competência de antes. Faleceu em 21 de julho de 2002, aos 93 anos. Para eternizá-la no solo da escola que tanto amou, foi plantada uma árvore em sua homenagem, com uma plaquinha com os seguintes dizeres: sentei-me ao lado de uma árvore e, conversando comigo mesmo, pude então entender muitas coisas, principalmente sobre a árvore. Eu vou falar mais um pouquinho do início da vida acadêmica e profissional dela. Seus estudos básicos foram na Escola Normal da Praça e também na Escola Caetano de Campos. Em 1930, fez o curso de Educadora Sanitária do Instituto de Higiene Atual, Faculdade de São Paulo de Saúde Pública, da USP. Em 1937, recebeu o grau de bacharel em Letras Estrangeiras na primeira turma da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. Em 1940, recebeu uma bolsa de estudos da Fundação Rockefeller em Toronto, Canadá, onde fez o seu curso de enfermagem. E em 1947, ela recebeu outra bolsa e fez sua pós-graduação na Universidade Columbia, em Nova York, onde voltou com o grau de mestre. Quem é o próximo? Slide 5, gente. Quem que é? Era a Vi, não é? Será que ela não conseguiu? A outra Vitória? Aqui, não. É a Vitória mesmo. É a Vitória Carolina, né? Não, agora é a Vitória Cunha. Acho que a internet dela tá travada, ó. Tá aparecendo aqui no meu computador. Ela mandou no grupo que a internet dela caiu. Tá. Então eu vou continuar. Por favor, Gu. Em 1944, após regressar de Toronto, ocupou o cargo de vice-diretora
da EE-USP, juntamente com a dona Edith de Magalhães Franken. Em 1951, foi convidada a chefiar a Divisão de Enfermagem do Serviço Especial de Saúde Pública, SESP, no Rio de Janeiro. Em 1954, foi eleita presidente da Associação Brasileira de Enfermagem, onde permaneceu até 1958. Em 1969, recebeu o título de Enfermeira do Ano. Recebeu sua coordenação de enfermeira, Clara Kurtz, com a Medalha do Cruzeiro do Sul, a mais alta coordenação do país. Em 1968, recebeu o Prêmio de Realização do Campo da Educação, concedido pela Universidade da Colômbia. Em 23 de abril de 1975, foi eleita a primeira presidente do COFEM. Foi importante ao definir o algo significado de uma associação de classe como instrumento para o desenvolvimento profissional. Reestruturou a Associação Brasileira de Enfermagem. Colaborou na organização do 10º Congresso Quadrienal do Conselho Internacional de Enfermeiras no Rio de Janeiro. Foi a primeira a receber recursos da Fundação Rockefeller para publicar um artigo de metodologia científica. Teve diversos projetos transformados em leis e atividades a serem realizadas pela enfermagem. Foi responsável pela Ouvi. Vitória, desculpa interrompê-la, mas eu não estou conseguindo te ouvir. Vocês estão conseguindo ouvir, pessoal? Não. Tá um pouco ruim mesmo. É na internet, professora, eu vou falar um pouco mais alto. Teve diversos projetos transformados em atividades a serem realizadas pela enfermagem. Foi responsável pela estruturação do COFEM, Conselho Federal de Enfermagem. Representou o governo brasileiro na Organização Internacional do Trabalho, por ocasião da discussão e aprovação do número 149, sobre condições de trabalho e trabalho profissional da enfermagem. Quando voltou a final, assumiu a direção da Escola de Enfermagem da USP, a ECU, onde permaneceu até sua aposentadoria, em 1978, após quase 24 anos de universidade. Nem por isso deixou de colaborar com a sua escola. No agradecimento da própria Dona Maria Rosa, se pode ver a dimensão da grandeza desta mulher, líder por natureza e enfermeira por vocação. Disse ela que a estrada do exercício da profissão pareceu suave e fácil de percorrer. A formação do estudante, tanto quanto a assistência a paciente, é a tarefa que satisfaz. Observar o trabalho, sentir o seu progresso, acompanhar o seu desenvolvimento, compensam largamente o esforço desprendido. Em sua simplicidade, afirmado, não teve dificuldade de definir, mas que apenas tentou defender a profissão, fazê-la compreendida e reconhecida por seu valor. Em dezembro de 1988, ao completar 80 benditos anos, Dona Maria Rosa foi presenteada com um livro contendo depoimentos e cartas assinadas pelos amigos, colegas, ex-alunos, docentes e admiradores dessa notável mulher. Todos que a conheceram quiseram dar seu testemunho de respeito, gratidão e amizade e admiração por Dona Maria Rosa. Mesmo do exterior, chegaram várias cartas. Dona Maria foi uma mulher que gostou bastante de viajar. Se for contabilizar as viagens que ela realizou ao redor do mundo, foi 2, então é isso, pode passar. Estão ouvindo? Sim. Sim. Então vamos lá. Ela deixou como legado explícito em seu discurso de agradecimento para todos os enfermeiros o seu lema em característica e tenacidade para que nós profissionais desta e de futuras gerações pudéssemos sobreviver em meio a esse mundo globalizado, conturbado e competitivo como o de hoje.
elevar avante com orgulho, determinação e muita ousadia a bandeira da profissão, desfrutada por pioneiras do calibre de Dona Maria Rosa. É isso aí. Muito bem, pessoal, parabéns. Passou o nervosismo? A professora Flora saiu da faculdade, então ela não apresentou. Tá, não, eu ela anotei trancou o curso. aqui. Eu tô com a listinha aqui, eu anotei todo mundo aqui, fiquem tranquilos. Parabéns, pessoal. Prof, a senhora tá com o microfone desligado. Aí, pronto. Desculpa. Pessoal, parabéns, tá? Arrasaram. Muito bem. Nervosismo faz parte, né? Quando começa é assim mesmo. Mas acho que vocês abordaram bem a questão da Maria Rosa. Vocês percebem que ela foi uma enfermeira que contribuiu muito, assim como as demais, tanto para nossa profissão quanto para nossa também formação, né? Então, assim, são figuras que muitas vezes elas são pouco vistas, mas elas são de extrema importância, né? E a gente consegue perceber a importância disso na nossa formação enquanto enfermeiro, né? Alguém tem alguma dúvida? Queria fazer alguma pergunta? Ou o grupo queria colaborar com mais alguma coisa? Fiquem à vontade, pessoal, eu passo minha palavra. Tá bom, né? Eu acho que já deu para entender. Deu, né? Então tá bom, pessoal. Obrigada, viu? Obrigada. Arrasaram. Vamos pro próximo grupo. Vamos pra Glete. Vamos lá. Tô aqui com o trabalho aqui, ó. A Raquel, o Fábio, Bianca, Giovana, Larissa e a Aline. Estão todos aí? Boa noite, gente. Boa noite. O espaço é de vocês. Gi, você consegue compartilhar? Gente, se vocês não conseguirem apresentar, me manda que eu coloco aqui, tá bom? Ô Gu, eu acho que tem. Eu mandei no grupo para vocês. Tá no grupo da sala. Se você conseguir compartilhar, porque aí eu consigo acompanhar melhor se eu não estiver compartilhando. Eu consigo acompanhar melhor as anotações, ver se faltou alguma coisinha, aí você me ajuda bastante se você conseguir compartilhar. É da Ana Nery? Não, agora é o da Glete. Eu mandei no grupo. Eu acho. O Fábio conseguiu, belezinha. Arrasou. Vamos lá? A palavra é de vocês. Vocês estão me ouvindo? Agora estamos. Está me ouvindo? Sim. Sim. Tá. Depois a gente conversa com a professora do particular alguns probleminhas que tem, mas vamos lá. Eu vou começar lendo aqui, depois as meninas vão lendo também os demais. A gente vai falar da Glete, né? E assim,
Falar da Glete é recuperar uma parte da trajetória profissional, é reviver a memória de toda a sua categoria profissional, e, portanto, a nossa própria memória, considerando a interferência na realidade do presente em que o ato de rememorar é realizado. Glete de Alcântara nasceu aos 24 de junho de 1910 em São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais. Eu não coloquei aqui no slide, porém, ela é a filha mais velha, e quando ela ficou órfã, a mãe morreu, ela teve que assumir toda essa responsabilidade para ela de cuidar dos irmãos mais novos. Mas, assim como outras mulheres, Glete também não parou no tempo, não se conformou só com aquela situação de mulher do lar, dona de casa, e foi, então, partiu para estudar. Quem é o próximo a falar? Para ler isso daí, Fábio, que eu tô perdida. Como todas as outras, né, gente? Deixa eu só complementar. Como todas as outras nossas pioneiras, né? Elas não se conformaram e foram embora estudar. Glete Alcântara. Estão ouvindo? Sim. Sim. Glete Alcântara e toda uma geração de mulheres que se educaram no Brasil da época não podia ficar alheia ao contexto no qual cresceram e solidificaram seu espírito intelectual. Daí seu marcante ecletismo e apego às formas diversas de manifestações culturais. Daí também sua opção pela enfermagem e seu interface com as ciências. Em consonância com o quadro da expansão das escolas de enfermagem no país, a criação de uma escola de enfermagem na Universidade de São Paulo havia sido uma das condições impostas pela Fundação... Eu não sei falar esse nome, professora. Rockefeller. Quando assumiu o compromisso de financiar as novas instalações dos laboratórios do novo prédio da Faculdade de Medicina. É Rockefeller. No ano seguinte, foi a vez de Glete de Alcântara e de Lúcia Jardim seguirem para Toronto, no Canadá, lá ficando até quase o final da Segunda Guerra. Em 1944, ao retornar para o Brasil, Glete passou a ensinar a arte da enfermagem na Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, Brasileira de Enfermagem, Diplomatas ABED, em 1945 e 1946. O periódico Anais de Enfermagem passou a ser editado e publicado trimestralmente em São Paulo. Essa questão, quando ela foi estudar na Fundação Rockefeller, na verdade, ela ganhou uma bolsa, porque eu esqueci o nome do médico, eu lembro que é o final Paulo Souza. Né, Paulo Fábio? Souza. Isso. Ele ganhou, ele fez um convênio entre o Estado e o Canadá com essa bolsa, e a Glete foi uma das contempladas para poder estudar lá e fazer a enfermagem. É isso mesmo. Quem vai ler esse? Vamos lá. Marina Bandeira de Mello, como tesoureira da Safira Gomes Pereira e como editor do Senhor Enfermagem, Glete de Alcântara passou a atuar como secretária da revista. Desde essa data até o seu falecimento em 1974, Glete de Alcântara não deixou de trabalhar para a revista nem para a associação. Enfermagem e áreas afins no Brasil. Em junho daquele mesmo ano, Glete publicou Cuidados de Enfermagem ao Paciente com Úlcera Gastroduodena. Era o início no Brasil da sua vasta obra escrita e de seu processo ininterrupto de dedicação e pesquisa à enfermagem. A Glete também, ela cuidava muito dessa questão, assim, ela tinha um cuidado muito especial com pacientes paliativos, ela tinha um cuidado muito grande. E durante o tempo em que ela estudou, aliás, quando ela foi convidada para lecionar, para dar aulas na USP, nesse período, ela ainda continuou estudando, ela fez pós-graduação, se não me falha a memória, ela foi, acho que, a primeira enfermeira da América Latina a fazer uma apresentação fora do país. Eu acho que é. Vamos lá. E o último. Quem vai ler esse?
Uma das características impostas por Glett à EERP foi a importância dada ao cuidado do paciente e aos aspectos educativos e psicossociais, além de incentivar o estudo de línguas estrangeiras e de introduzir grupos de leituras e atualizações bibliográficas, estimulando a participação em eventos científicos. Lembramos que a REBN a realização dos congressos nacionais foram os únicos ambientes intelectuais para discussão e socialização das pesquisas de enfermagem por diversas gerações, tendo a pós-graduação na área se iniciando e se consolidando apenas na década de 70, no século XX. A importância da publicação e dos eventos científicos, bem como a atuação da associação para as reflexões sobre a enfermagem e a enfermeira não pode, portanto, ser questionada, tampouco o empenho das gerações passadas. Ok, foi isso que a gente trouxe no slide como apresentação para vocês. Tinha muita coisa, só que não foi colocado. Outra coisa que eu acho vai conforme as meninas vão falando, a gente vai lendo, eu vou lembrando, que a Glett também ela é pioneira, que foi por conta dela e que se comemora a Semana da Enfermagem, que começou na universidade lá acho que em Ribeirão Preto. Então, quando assim, a gente fala em EERP, é a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. É isso mesmo, a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. E é por conta dela, da Glett, em que ela deu início a todo esse movimento de se comemorar o dia, a semana, na verdade, né, do enfermeiro. E vocês veem que ela marca essa questão bem atuante, assim como outras pioneiras, mas na ABEM, que é a Associação Brasileira de Enfermagem, né, que nós temos até hoje, a ABEM, e a REBEM, que é a Revista Brasileira de Enfermagem, né, que veio de outras idealizadoras e a gente tem até hoje. Então, se vocês entrarem nas bases de dados para pesquisas, vocês conseguem encontrar a Revista Brasileira de Enfermagem com muitos artigos, e vocês veem que elas tinham esse olhar, essa preocupação, tanto a Maria quanto ela, com essa questão científica, né? Com essa questão de produção científica, porque isso daí embasa a nossa carreira, né? A gente precisa ter esse embasamento técnico e científico para a gente prestar assistência, né? Eu costumo dizer, a gente tem que amar a enfermagem? Tem, mas não é só amor, né? A gente precisa estudar, ter um embasamento técnico, científico, ter todo esse desenvolvimento para a gente poder desempenhar a nossa profissão com sucesso. Pessoal? E eu imagino que não só ela, como as outras que vieram também, a dificuldade na época, porque assim, até então, mulher era vista para quê? Para cuidar de casa. Aí, de repente, vem essas mulheres com um nível assim, tão grande, assim, de uma inteligência incrível, atuando numa área que até então era dominada por homens. Então, assim, eu imagino que, fora todo esse contexto de estudar, ir para lá e para cá, o tanto de preconceito que elas também não tiveram que enfrentar de tanto dos homens, porque até então era um mundo dominado por homens, entendeu? E as mulheres eram vistas assim, ter filhos e cuidar de casa. Então, assim, são mulheres que deixou um legado muito grande para todos nós enfermeiros. Isso mesmo. Mas alguém queria fazer alguma colocação? Pode falar. Me corrija se eu estiver errada, mas na hora que eu estava pesquisando sobre ela tem muita influência sobre as ciências sociais centrado dentro de enfermagem, né? Porque ela cursou ciências sociais na USP também, quando ela era professora e tudo, então tem bastante influência dela, né? Sim, tem bastante também, gente. E a enfermagem, ela tem todo esse embasamento, tanto na pesquisa quanto na prática das ciências sociais, né? Isso faz parte do nosso dia a dia, né? E ela também é uma das pioneiras nesse sentido. Professora, oi. Só uma curiosidade aqui. Acho que seria legal estar colocando em pauta. Nós estamos falando, desde quando começou a história da enfermagem, nós estamos falando só de enfermeiras mulheres. Também existiu enfermeiros que fizeram história, tanto no Brasil quanto fora? Olha, que marcaram assim, não, porque até então era visto como uma profissão de mulher,
né? Foi só depois que as escolas passaram a aceitar homens, e até negros não aceitavam, gente. Então depois houve essa mudança nesse contexto, né? Então por isso que vocês vão ver que as pioneiras, o que deu o start, a base para a enfermagem foram todas mulheres. E a maioria delas vocês podem observar que era de uma classe média, né? Que tinha condições de ir, de estudar, é tudo classe média alta. Era o perfil da época, tá, pessoal? Ok, professora, obrigada. De nada. Vamos lá, então? Professora, eu vou tentar colocar e se vocês puderem me falando. Deixa eu dar parabéns. Ei, arrasaram, pessoal. Parabéns, viu? Vamos lá, próximo grupo. Professora? Oi. Ó, é o meu grupo da Ana Nery, mas eu tô no celular e eu não consigo compartilhar. Não sei se as meninas conseguem. Alguém consegue? A Isabela ficou responsável por essa parte. Cadê ela? Aê. Muito bem. Vocês estão vendo, gente? Estamos sim. Tá, quando eu volto pra casa, vocês não vê mais, né? Isso, não, aí aparece a gente. Aí, agora apareceu a Ana Nery. Pode começar? Pode, fiquem à vontade, a aula é de vocês. Ó, quem apresentou? Só uma perguntinha. Aqui, quando vai apresentar, aparece 2 telas ou uma. Se eu colocar em 2, eu consigo ficar vendo vocês aqui? Se você tiver no PowerPoint e com a câmera aberta, a gente te vê normal. Você não consegue ver a gente. Isso, é isso mesmo. Então tá. Eu vou deixar meu microfone aberto, então, e a câmera ligada, tá bom? Bom, pessoal, hoje a gente vai apresentar sobre a Ana Nery. E o nome completo dela era Ana Justina Ferreira Nery. Ela é viúva, né, aos 28 anos, do capitão de fragata Isidoro Antônio Nery. Ela decidiu escrever uma carta para o imperador, oferecendo os serviços dela para a guerra, porque os filhos foram para a guerra, que eram médicos, e ambos os irmãos oficiais da guerra, que eram oficiais do exército, foram para a guerra, então ela se sentiu muito só. Então ela decidiu escrever ao imperador para oferecer os serviços dela, como cuidar, né, dos serviços na Guerra do Paraguai. Deixa eu ver, gente, me perdi. Durante todo o tempo em que durou o conflito, ela deixou a Bahia pela primeira vez em 1865. Então, ela começa a auxiliar o Corpo de Saúde do Exército. Ela trabalha no Hospital Corrientes, onde conta com a ajuda de poucas feiras vicentinas para cuidar de mais de 6.000 soldados internados. Na capital paraguaia, monta uma enfermaria modelo, utilizando para isso seus próprios recursos financeiros. Ela volta ao Brasil em 1870, recebendo várias homenagens. Quem que é a próxima? Isa, passa aí, agora é eu. Ai, desculpa. Então eu vou falar um pouquinho da biografia, né? Então, a Ana Nery, ela nasceu no dia 13 de dezembro de 1814, em Cachoeira, Bahia. Ela morreu no dia 20 de maio de 1880, com 65 anos. Ela era brasileira, foi enfermeira e foi voluntária na guerra.
Então, Ana Nery se casou com 23 anos com o capitão Isidório, né? E teve 3 filhos. E o marido dela morreu muito jovem, com 43 anos ele faleceu e deixou ela viúva. Ela tinha 29 anos. Então, ela se viu sozinha, né? Tendo que sustentar 3 filhos. Então, ela ensinou os filhos que eles deveriam estudar, trabalhar, né? E com isso, 2 dos filhos delas virou médico, e um foi para o exército. Então, eles foram convocados para a guerra, né? E aí, ela não aceitando ter que separar dos filhos, foi aí que ela se voluntariou, né? Para ser enfermeira. E foi aí que começou a profissão dela na enfermagem. Por que a Ana Nery era tão conhecida? Em 1923, foi criada a primeira escola oficial brasileira de enfermagem, de alto padrão. Nós da saúde todos conhecemos a história da Ana Nery, né? Também em 2009, dia 12 de 2009, a Ana Nery foi a primeira mulher a entrar para o livro dos heróis. E em 1938, Getúlio Vargas assinou um decreto que estimula o Dia do Enfermeiros, que hoje todos nós comemoramos o Dia do Enfermeiro. Contribuição para a enfermagem. Ana Nery contribuiu como voluntária na Guerra do Paraguai, como auxiliar do Corpo de Saúde do Exército Brasileiro, ofereceu seus serviços como enfermeira ao presidente da província na Guerra do Paraguai, prestou serviços nos hospitais militares de Salto, Oriente, Humaitá e Assunção, bem como nos hospitais de frente às operações. E foi contemporânea na Florência, mesmo não tendo indícios que elas se conheciam durante a existência. Também contribuiu com a mudança da saúde sanitária dos locais, impondo condições de higiene para as doenças não se alastrar. Quem que é a próxima? Em sua homenagem, foi dominado, em 1923, Ana Nery, a primeira escola oficial de brasileiros da enfermagem. Gente, desculpa, mas eu não tô conseguindo ouvir. Quem que tá apresentando agora? Dá pra escutar agora? Tá bem baixinho, viu, Monique? Tá bem ruim de te ouvir. Vê se você consegue falar ou mais próximo ao microfone, ou um pouquinho mais alto, por gentileza. Tá. Tá dando pra ouvir agora? Tá. Em sua homenagem, foi dominado, em 1923, Ana Nery, a primeira escola oficial brasileira da enfermagem de alto padrão. Em 2009, por intermédio... Espera aí, rapidinho pra você. Da lei 12.105, no dia 2 de dezembro de 2009, Ana Nery Justine... Peraí, tá escrito errado, professor. Tá. Ana Nery Justine... Tá. Foi a primeira mulher a entrar para os livros dos heróis e heroínas da pátria. Em 1938, Getúlio Vargas assinou o decreto 2.956, que instituía o Dia do Enfermeiro, a ser celebrado dia 12 de maio, devendo nessa data ser prestadas as homenagens. Professora, tá saindo meu áudio? Dá para ouvir? Sim. Tá? Homenagens especiais à memória de Ana Nery, em todos os hospitais e escolas de enfermagem do país. Além das inúmeras homenagens que Ana Nery recebeu, em 1967,
a empresa brasileira de Correios e Telégrafos lançou um selo comemorativo com o busto da enfermeira numa série de personalidades femininas com relevo histórico. Essa imagem, pessoal, é do selo, que ela ganhou um selo comemorativo aqui no Brasil, e esse era o selo, com a fotinha dela. Sensacional, né, gente? Agora é ele. Contextos históricos e condecorações. Os dois filhos da Ana Nery eram oficiais do Exército e foram para a guerra do Paraguai junto com o tio, né, o irmão da Ana Nery. A Ana Nery pediu ao presidente da província da Bahia, conselheiro Manuel Pinho de Souza Dantas, que pudesse acompanhar os filhos e o irmão durante os combates, ou que ao menos ela fosse prestar serviço nos hospitais do Rio Grande do Sul. Deferido o seu pedido, Ana Nery partiu a Salvador, incorporada ao Batalhão de Voluntários em agosto de 1865, na qualidade de enfermeira. Agora eu vou falar um pouco sobre o pós-guerra, né? Aí Ana Nery regressou à sua cidade natal após a guerra, onde lhe foram prestadas grandes homenagens e o governo imperial concedeu-lhe a medalha geral de campanha e a medalha humanitária de primeira classe. Ana Nery veio a falecer no Rio de Janeiro aos 75 anos, em 20 de maio de 1880. A guerra durou 6 anos e teve como estopim o choque de interesses entre Paraguai e Brasil, na Guerra Civil Uruguaia. O Paraguai ficou contra o Brasil, a Argentina e o Uruguai. E as homenagens. Em 1923, Ana Nery foi denominada a primeira escola oficial brasileira de enfermagem de alto padrão, e em 1938, Getúlio Vargas assinou o decreto número 2.956, que instituía o Dia do Enfermeiro, a ser celebrado em 12 de maio, devendo ser homenageada nesta data em todos os hospitais e escolas de enfermagem. Além de inúmeras homenagens que Ana Nery recebeu, em 1967, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos lançou um selo comemorativo com um busto da enfermeira numa série de personalidades femininas com relevo histórico. E nesta guerra também, Ana Nery perdeu um dos seus filhos. Bom, pessoal, a conclusão do trabalho, né? Vou dar uma recapitulada de tudo que as meninas falaram. Como vocês viram no decorrer do trabalho, ela foi para a guerra, né? Para não ficar longe dos filhos. Mas, além dela ser, né, pioneira na enfermagem, ela também foi muito guerreira, né? Porque quando o esposo dela faleceu, ela criou os filhos. E mesmo assim teve coragem, né, de continuar fazendo história na enfermagem, que eu imagino que também não deve ter sido fácil. Ela serviu como voluntária na guerra durante todo o tempo que ela aconteceu, né? Nesses 6 anos, ela serviu como enfermeira, né? E nesse tempo ela também perdeu um dos seus filhos, o nome dele era Justiniano, e um sobrinho. Então, ela foi, né, para lá junto com eles, e eles morreram ainda no hospital que ela estava tomando conta. E até hoje ela é uma referência, né, para milhares de escolas no Brasil, escolas de enfermagem, e uma referência para a enfermagem também, né, independente do tempo que passou, já desde a sua morte, ela trouxe ensinamentos, né, técnicas e tudo mais que perduram até o dia de hoje. Então eu imagino que ela vai ser para sempre lembrada, né, e reconhecida. Isso mesmo. Fez um... Eu só queria acrescentar que Olha eu sem microfone. Pode falar, Fábio. Manda ver, depois eu falo. Quando a Glete retornou dos Estados Unidos para o Brasil, ela revalidou o diploma dela na escola da Ana Nery, que ela veio dos Estados Unidos, então ela precisava revalidar, e foi na escola da Ana Nery que ela revalidou o diploma dela de enfermeira.
Isso mesmo. E a Ana Nery, ela é uma pioneira num contexto diferente do que é que nós estávamos falando agora, né? Então ela vem com essa questão desse cenário de guerra, de ter esse voluntariado, e ela volta como heroína, ela vai para a guerra apesar dos filhos, ela deixa os filhos e vai para a guerra assim mesmo. Então vocês conseguem ver que também de uma outra maneira, né? A gente vê a Florence tem essa relação do cuidado com a guerra, a Ana Nery também tem essa correlação do cuidado com a guerra, ambas desenvolvem essa questão do ensino, e todas elas, gente, estão interligadas uma à outra, tanto na estruturação da profissão, quanto do ensino, quanto com a questão de pesquisa. Então, assim, é um cenário que vocês percebem que elas se interligam, algumas trabalham juntas, ou outras, uma dá seguimento ao trabalho da outra. Então, assim, são personalidades que nós devemos muito graças a elas, né, pessoal? Alguém tem mais alguma colocação para fazer? Acho que as meninas fizeram uma ótima apresentação, um bom fechamento, mas se alguém quiser fazer alguma colocação, o espaço está aberto. É incrível que a Ana Nery, enquanto cuidava dos doentes, ela perdia um filho na guerra, né? Então, olha que coisa doida. Ela cuidando de um lado e tendo perdas do outro, e mesmo assim não desistiu da carreira dela. Que força, porque eu não consigo me imaginar nessa situação, não. Que mulher forte, né, gente? Mais alguém? Então, vamos lá, pessoal. Arrasaram, parabéns. Tô muito feliz com as apresentações de vocês. Primeiro simpósio, que eu tô pensando no simpósio também. Primeiro seminário de vocês. Eu acho que vocês estão de parabéns, arrasaram. Tem uns entraves, umas dificuldades. A gente sabe até que essa questão online tem problema de internet, de conexão, e não consegue daqui, não consegue dali. Então sempre tem uma intercorrênciazinha, mas a gente consegue resolver. Eu queria ver com as meninas, eu acho que teve um grupo que acabou se dissolvendo, né? E eu recebi um trabalho de um grupo. O que eu queria falar para professora, foi o nosso grupo. Tá, vamos lá. Bianca, você me mandou aqui, né, o trabalho no WhatsApp. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Hoje... É porque a gente fez um trabalho, tipo assim, o pessoal ficou no grupo, a gente se juntou e fez um trabalho. Pra, tipo assim, que tinha que te apresentar, né? Então... Tá, então assim, eu vou pedir para vocês tentarem serem sucintos na apresentação. Por conta do tempo, tá? A gente vai acabar invadindo um pouquinho o tempo da aula de Ciências Sociais, mas eu peço que vocês, por favor, apresentem, e aí depois a gente vê essas questões, tá bom? Combinado. Então vamos lá, manda ver. Professor, você consegue abrir pra gente? Ixi, peraí que eu não baixei no meu computador, porque vocês me mandaram agora há pouco. Qual que é o nome do trabalho? Não, tá. Elas me mandaram no particular, não chegou a mandar no da grupo. Glete também. Eu vou te mandar, pode ser, Gu? Pode, manda que eu abro aqui. Tá. Mandei. Prof, não chegou nada aqui. Eu mandei Vê se já tá... Eu mandei no grupo dos monitores. Então, mas não notificou. Ó, eu dei uma atualizada, vê se chegou. Atualizei a página aqui. Vamos ver, vou tentar mandar de novo.
Ó, mandar no grupo da sala também. Vê se no grupo da disciplina. Agora chegou. Beleza. Ô, gente, enquanto vocês estão se organizando aí, eu queria só fazer uma pergunta. A Eliane apresentou a semana passada, não apresentou? Ela apresentou hoje também? Ela tá em 2 grupos? Cadê a Eliane? Pode ir organizando, viu, Gu? Enquanto eu tô perguntando, só pra eu saber o que aconteceu. A Eliane não tá aqui? Então depois a Eliane me procure, tá? No caso, ela apresentou junto com a gente, eu, a Maíra, a Nayeli. Então, ela apresentou a semana passada e apresentou hoje de novo. E a... Pro, ela se confundiu. Ela falou no nosso grupo que ela estava meio confusa e ela acabou ficando em 2 grupos, no de você, das meninas da semana passada, e no nosso. Ela descobriu agora há pouco, conversando aqui no grupo, que ela tinha apresentado da Raquel, acho, semana passada. Isso. Mas tá errado isso aí, hein? Gente, não, é organização, seminário é uma coisa séria para vocês apresentarem, né? É organização, é o trabalho em equipe, isso daí faz parte da profissão do enfermeiro, né? Gente, como ela sabia que ela estava em 2 grupos? Depois ela me procura, tá? Por favor. Apareceu aí na tela a apresentação? Apareceu, obrigada, amores. Apareceu, Gu. Obrigada. Gente, então, professora, ficou no grupo, ficou eu, as 2 Giovanas, a Aline e o Gustavo acabou entrando com a gente também. Pessoal, vocês vão apresentar, vão me ajudar? Pode começar, Enfim. Bianca. A gente, tipo assim, dividiu por tópicos. Eu vou ler a introdução, aí se o pessoal for apresentar também, eles podem ler na sequência. A Glete, ela nasceu em 24 de julho de 1910, em São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais. Ela se formou no Canadá. Ela acho que tem ela e mais 5 irmãos. Ela acho que é a mais velha. Pode passar, Gu. Em 1946, ela é contratada para a Escola de Enfermagem da USP, para lecionar técnica de enfermagem, mas também lecionou enfermagem médica. Permaneceu como docente até 16 de março de 1952. Enquanto lecionava na Escola de Enfermagem, cursou também Ciências Sociais, pela mesma universidade, USP, iniciando o curso em 1947. Em 1950, cursa o programa de pós-graduação na Universidade de Colômbia, obtendo o título de Master of Arts no ano de 1952. Obtém o título de licenciada em Ciências Sociais. Em 1963, defende a sua tese cátedra Enfermagem Moderna como categoria profissional, obstáculos à sua expansão na sociedade brasileira, considerado um marco na pesquisa de enfermagem, pois é a primeira tese defendida por um enfermeiro na América Latina. Pode passar, Gu. Gente, alguém vai ler? Alguém vai me ajudar a apresentar? Se não for, manda ver, Bianca. Carreira da enfermeira. Em 1944, ao retornar para o Brasil, a doutora Glete passou a ensinar a arte da enfermagem na Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. Apesar de nunca ter pertencido ao quadro do Hospital das Clínicas, assumiu a chefia de uma das universidades de internação, posto que era professora da escola. Pode passar, Gu, também. Aline. Vou ler também, professora, já que... Não, pode. Se seu grupo não está presente, você apresenta sozinha, não tem problema. Eu acho que a Aline está aí, ó. Tá. Formação em enfermagem. Com o final da Segunda Guerra, foi necessário e urgente que repensasse o status da profissão e da formação em enfermagem. E foi nesse contexto que, juntamente com o processo de reorganização da Associação Brasileira de Enfermagem Diplomatas, a BDED, em 1945 e 46, o periódico Anais de Enfermagem passou a ser editado e publicado trimestralmente em São Paulo. Publicado pela ABED no Rio de Janeiro desde 1932 e criado sob a direção de Raquel Haddock Lobo,
Os anais de enfermagem mantiveram seus objetivos iniciais: a atualização dos estudos de educação e enfermagem, de serviços de enfermagem e de tratamentos, além de servir como meio de comunicação entre os dispersos grupos de enfermagem no território nacional. Constituiu-se, assim, no mais importante ambiente de sociabilidade intelectual da categoria, e por isso não podemos dissociar a trajetória deste periódico da própria história da enfermagem no Brasil. Você vai ler ali no... Alguém? Vivi, vai você. Primeiro Congresso Nacional de Enfermagem. O primeiro Congresso Nacional de Enfermagem, realizado em São Paulo, no período do dia 16 ao 22 de março de 1947, foi um marco para a enfermagem brasileira e o início de uma série que consolidou um novo ambiente intelectual da enfermagem e áreas afins do Brasil. Em seu cartaz de divulgação, a comissão organizadora deixara clara a intenção do evento: elaborar um programa eficiente de enfermagem, visando o desenvolvimento da profissão no plano elevado. Na ocasião, doutora Glete era presidente da Comissão dos Anais de Enfermagem. A importância da publicação e dos eventos científicos, bem como a atuação da Associação para as Reflexões sobre a Enfermagem e a Enfermeira não pode, portanto, ser questionada, tampouco o empenho das gerações passadas. Esclarecemos que o conceito de geração que empregamos neste trabalho está baseado em Impeccal, de 1990, como um grupo que partilha uma solidariedade de idade, mas não se reduz a isso, posto que partilha também de uma determinada produção intelectual e um determinado período do contexto nacional. A enfermagem moderna, como categoria profissional, obstáculos a sua expansão na sociedade brasileira, onde registrou, mais uma vez, sua preocupação com as questões intrínsecas à formação da enfermeira e sua profissão. Faleceu em 1974, no final de seu segundo mandato como presidente da ABNE Nacional, tendo lançado no país as bases de consolidação do reconhecimento da enfermagem em sua perspectiva científica, para além dos preceitos existentes. Consideramos, portanto, que sua identidade profissional passou pela trajetória profissional da doutora Glete, que atuou na associação, nos congressos, na academia, na comunidade e na REBNE. E obrigada, gente. Ai, gente, que vergonha. Tá, gente, obrigada, parabéns, meninas, também. Depois eu gostaria que a gente conversasse, não aqui na aula, a gente conversa depois pra gente saber direitinho o que aconteceu, né? Eu preciso conversar com todo o grupo, né? E aí a gente conversa depois, tá bom? Particular. Combinado? Então tá. Bom, só a Aline e a Bianca que apresentaram, tá? Então, trabalho da Aline e da Bianca. Beleza. Tá? Pessoal, como eu falei pra vocês, né? A gente tem um tempo limitadinho, né? O material tá disponível para vocês na sala. Alguém tem alguma dúvida em relação a essas figuras, a essas personagens, a essas pioneiras? Tranquilo? Esse material eu mandei para vocês tanto no WhatsApp quanto no Moodle, tá? Então tá disponível no Moodle também. Vocês têm acesso a todos os seminários. Por isso que eu pedi para vocês prepararem o PowerPoint tanto para apresentação quanto para colaborar com os colegas, né? Pra gente poder compartilhar. E aí, lembrando que o portfólio de História e Introdução da Enfermagem, vocês vão colocar o trabalho de vocês, tá? Então, vocês podem pôr um resumo nesse trabalho, ou vocês podem... teve grupo que me mandou até digitado, eu falei para pegar aquilo que estava digitado e jogar para o portfólio junto com as outras informações, porque é um outro registro também, tá? A gente tem o registro a gente tem a apresentação do seminário, né, confecção do seminário como um método avaliativo, e o portfólio é um outro método avaliativo. Então eu aproveitei e unifiquei o tema para duas atividades avaliativas, tá, pessoal? E aí, só reforçando, só um minutinho, gente. Lebron, quietinho, filho. E aí, só reforçando, o fórum tá aberto,
tá? Então não esqueçam de fazer o fórum desse mês. E o Projeto Florescer, o tema é compaixão, tá? Então eu coloquei um videozinho para vocês e eu gostaria que vocês descrevessem sobre a compaixão, tá? A gente vai fazer um intervalinho, 15 minutinhos, tá? E aí depois a gente volta no link da aula de ciências sociais, combinado? Beleza. Então tá. Até já já. Tchau, tchau.